O assunto, obrigado doutor, falando de hipertensão, pressão alta. E nós trouxemos Dr. Décio Mion, que é do chefe da Liga de Hipertensão do Hospital das Clínicas de São Paulo. Tudo bem, doutor Mion? Tudo bem. O que é pressão alta, hipertensão arterial? Então veja, Marisa, você tem uma pressão normal, que é a pressão que leva o sangue para todas as partes do seu corpo. Quer dizer, a força do sangue sobre as veias. A força do coração, que impulsiona o sangue em todas as artérias e veias do corpo. Artérias e veias, certo. Se existe uma redução das artérias, do calibre das artérias, o coração tem que fazer uma força maior, tá certo? E isso eleva a pressão dentro desses vasos. Para a gente exemplificar, se você pegar uma torneira e vários esguichos ligados nessa torneira, se você fecha a ponta dos esguichos, você tem um aumento da pressão no sistema. Sem dúvida. É mais ou menos isso, tá certo? Certo. Então toda vez que a pressão está acima de 14/9, ela é considerada anormal. Esse 14/9 eu também não entendo. O que é 14 e o que é 9? Eu sei que é o número mais alto, o número mais baixo, mas o que? A gente precisa saber ou nem interessa? Não, o importante é saber que existem duas pressões, a pressão máxima e a mínima. As duas são importantes. São importantes. Quer dizer, antes se acreditava que só a elevação da mínima é que lesava as artérias. Hoje se sabe que tanto a máxima quanto a mínima s/são prejudiciais. E tem que haver uma diferença grande entre o número da máxima e da mínima? Não, isso não importa. Não importa. O que importa é que ela esteja abaixo de 14/9. Certo, isso é importante. Abaixo de 14/9. E quem não está abaixo de 14/9, que sintomas tem? Porque hipertensão é bem democrático, né? Pega gente de toda faixa social, de todas as idades, de repente a gente nem imagina e está com pressão alta, não é isso? Eu sempre digo que ela é democrática porque ela pode atingir homens e mulheres, jovens e idosos, brancos e pretos, ricos e pobres, quem mora na cidade ou no campo, quem é obeso ou quem é magro, quem é nervoso ou quem é calmo, e assim por diante. E assim vai. Tem uma série de mitos em relação a isso. E o que a pessoa sente quando está com a pressão alta? Então, na realidade, isso é muito importante, porque as pessoas habitualmente não sentem nada. Não sentem nada. A pressão alta é uma doença assintomática. Então, a maneira de você saber se tem pressão alta ou não é medir a pressão. Quando a pessoa vem ter algum sintoma, já é decorrência de uma lesão num dos órgãos. Então, ou o coração, ou o cérebro, ou os rins, que são os órgãos mais importantes nesse sistema, começam a ter algum problema. Daí a pessoa pode sentir alguma coisa. Daí já terá afetado esses órgãos. Já é um pouco tarde. Puxa vida, então quer dizer que tem que medir a pressão regularmente. Regularmente. A cada regularmente 6 meses, a cada ano, precisa medir a pressão. E é muito simples, tá certo? Não precisa nenhum aparelho sofisticado, nem nada. Quer dizer, é um procedimento que qualquer médico pode fazer. Como, por exemplo? Medindo a pressão. Quer dizer, sim, mas sem aparelho nenhum? Não, você precisa de um aparelho para medir. Né? Geralmente você usa o aparelho de pressão e o estetoscópio. Você tem ali um aparelho, Eu trouxe um para mostrar para você. Então, esse é um aparelho que a gente chama de coluna de mercúrio. Então, com esse aparelho, eu posso colocar aqui. Isso, assim a câmera pode ver também. E você coloca esse manguito, né, no braço da pessoa. Posso usar seu braço? Por favor, vou perder essa oportunidade. Faz mais de 6 meses, doutor. Então, com isto, o braço precisa estar na altura do coração, você está numa posição relaxada, quer dizer, em frente às câmeras não é o melhor lugar para medir a pressão. Mas para mim eu estou tranquila. Eu já sou macaco velho de televisão, estou com 25 anos de televisão, eu já não tenho pressão por causa de televisão. Mas você não agora, tá muito se der alta, não me conta. Não, qualquer atividade que a gente tenha faz elevar a pressão. Seja atividade física, atividade mental. Se eu pedir para você fazer um cálculo aritmético, a pressão começa a subir. É mesmo? Entendeu? Então, como eu não tenho estetoscópio, nós podemos só saber a pressão máxima, tá certo? Sim. Então a gente insufla até o pulso desaparecer. Você deve sentir que para, tá certo? E daí a gente começa a descer ali devagarinho. E no momento em que eu sentir, olha lá, agora, 13,2, tá certo? A mínima, sem o estetoscópio, eu não posso identificar. Quer dizer, eu preciso do estetoscópio para ver a hora que desaparecem os sons. Batidinha, certo. E deu quanto?
13? Deu 13 a máxima. Ponto. Tá meio altinha, assim. Não, tá normal. Abaixo de 14 é normal. É? Ah, sim. Mas a minha normalmente é mais baixinha um pouco. É 12, 11, tá vendo? Em frente às Isso. câmeras. Quer dizer que eu também ainda preciso fazer mais 25 anos de televisão para ficar aqui na frente da câmera com a pressão normal. É uma resposta normal. Quer dizer, qualquer atividade mental que você tenha vai fazer subir um pouco a pressão. E o diagnóstico, então, da hipertensão é feito apenas com a medida de pressão. Com a medida de pressão. Mas aí sim é importante que a pressão seja em repouso. Porque, como eu disse, a pressão pode variar com a atividade física, variar com a emoção. Então, existem pessoas que têm pressão alta só no consultório. Só de chegar no médico já dá pressão alta, né? Chama hipertensão do avental branco. Do avental branco. E o que é monitorização? Então, a monitorização é um sistema, é um aparelho que mede a pressão a cada 5 minutos durante 24 horas. Sim. E com esse sistema que a gente consegue diagnosticar essa hipertensão do avental branco. Eu coloco esse aparelho, eu até trouxe o aparelho para mostrar para você. Então esse aparelho, o manguito é como aquele que eu mostrei, não é? Sim. Você coloca isso no braço e essa borrachinha é conectada nesse monitor. Sim. E esse monitor insufla o aparelho a cada 5 minutos. A cada 10 minutos, dependendo da programação. Vai indo, a pessoa está relaxada, queira ou não queira. Exatamente. Ela fica 24 horas com Porque a influência é do observador. Quando a pessoa está só com o aparelho, isso não existe. Então eu posso mostrar que a pessoa tem pressão alta no consultório e quando ela sai do consultório a pressão normaliza. Ou é lógico que tem outras indicações. Mas isso não quer dizer que essa pessoa vai ter pressão alta no cabeleireiro, vai ter no trânsito, vai ter quando chega o marido e reclama da comida, vai ter quando o filho não vai estudar? Essa é uma pergunta muito inteligente e difícil de responder, pelo seguinte, essas pessoas que têm essa reação no consultório, elas não são normais, tá certo? Mas nunca se provou que elas devem receber um tratamento medicamentoso da hipertensão. Elas devem ser observadas, tá certo? Quer dizer que precisa ficar em observação. A outra indicação importante desse aparelho é quando você trata, saber se a pessoa está com a pressão controlada. Porque muita gente diz, eu trato a minha pressão. Quando você vai medir, a pressão está alta, está acima de 14/9, apesar do remédio. Apesar do tratamento. Então esse aparelho é importante nessa condição. E a cura da hipertensão existe? Pouquíssimos casos. Ai, que pena. Pouquíssimos. Na maior parte das vezes, a gente não sabe o que causa a pressão alta. A gente sabe que 2 fatores interferem nisso. Um fator genético de um lado, que você herda da sua família, e um fator ambiental. Esse fator ambiental entra aí o sal, a bebida alcoólica, o estresse, a obesidade, e a interação desses 2 fatores pode levar à pressão alta. Uma percentagem muito pequena de casos a gente consegue curar. Por exemplo, mulher que toma anticoncepcional e tem hipertensão por causa da pílula. Sim. Então você tira a pílula. Aí tira a pílula, ela sara. Você cura a hipertensão. E o tratamento é por medicamentos, remédios ou repouso, dieta? Nós temos 2 categorias de tratamentos. O tratamento dito medicamentoso, onde a gente usa remédios, e o tratamento não medicamentoso, onde você muda hábitos de vida. Então, a conjunção desses 2 tratamentos é muito eficaz em evitar as complicações da pressão alta. Sim. O medicamentoso, a gente tem inúmeras drogas, várias delas são muito eficazes. E com relação ao não medicamentoso, eu gostaria de comentar um pouco mais, porque está se dando muita importância para isso. Sim. Quer dizer, a pessoa obesa precisa perder peso. Quem ingere uma quantidade muito grande de bebida alcoólica precisa reduzir. Quem não faz exercício precisa fazer exercício. E todas essas medidas nós sabemos que baixam a pressão. Então a pessoa que ganha peso, a pressão sobe. Se a pessoa perde peso, a pressão cai. Então isso é um tratamento. Por quê? Porque quando ganha peso a pressão sobe, a gordura aperta as artérias ou entra gordura dentro das artérias? Aí é muito complicado. Muito complicado. É um sistema neural e humoral. Melhor eu estudar medicina logo de uma vez. Estou muito curiosa demais. Mas é muito complicado. São mecanismos hormonais e humorais que levam a essas alterações. E a gente sabe que quando a pessoa perde peso, normaliza a pressão. Normaliza. Quer dizer que então a atitude, a postura de vida, o jeito de viver saudável, para quem está com a pressão um pouquinho alterada, seria o quê? Exercício, meia hora por dia. 20 minutos a meia hora diariamente, andar preferencialmente. Manter o peso dentro do peso ideal. E andar pensando coisa boa também, né, doutor? Porque andar resolvendo como é que vai mandar embora aquele empregado, como é que vai resolver o problema que não arranja namorado, aí não relaxa também, né? É verdade.
Daí reduzir bebida alcoólica. Reduzir bebida e cigarro também não? Cigarro também, porque o cigarro não interfere diretamente na pressão, mas interfere na aterosclerose. Ah, sim. Então a aterosclerose e hipertensão estão sempre juntas. Sim. E podem levar a infarto, a derrame, tudo isso. Certo, então, andar, reduzir peso, reduzir o peso, reduzir bebida álcool alcoólica, e estresse, fumo, e colesterol precisa estar normal também. E o colesterol que tem que ficar Agora, normal. se eu digo para você, você precisa fazer tudo isso, o que você fala? Eu começo a fazer imediatamente. Ah, é? Imediatamente. Então você não faz parte da maioria das pessoas. Você é uma exceção. Eu começo a fazer imediatamente. Quando precisa fazer exercício, eu já entro numa academia. Precisa fazer regime, eu só como verdura. Isso é uma beleza, daquele tipo que se cuida. A maior parte das pessoas, eu digo, bom, então precisa perder peso. Só precisa perder peso, etc. Aí eles dizem, bom, e o que eu faço, doutor? Eu preciso parar de fumar. O que eu faço? As pessoas têm muita dificuldade em relação a isso. Quer dizer, tudo que você mexe com hábito de vida, você precisa sempre de um suporte psicológico. Sim. Porque as pessoas têm muita dificuldade em mudar esses hábitos. É lógico que você fuma há 20 anos, certo? Você está ganhando peso há 20 anos. Quer dizer, não é em 3 meses ou em 2 semanas, perdendo 20 quilos, que você vai chegar no peso ideal. Muito obrigada, doutor Mion. Mas vale a pena, viu, minha amiga? Você viu? Eu estou aqui, já não tenho 20 anos, como eu sempre digo, pressãozinha jóia e fazendo entrevista na televisão. É bom ser saudável.